não serve o público. Isso pressupõe que, em seu entender, as pessoas estão mal informadas. Bem, eu penso de uma maneira geral, No as pessoas estão mal aspecto cultural. informadas, não só em Portugal, mas em toda a parte. Em Portugal há oásis, há pessoas que informam bem, não vou condenar globalmente todo o jornalismo português, mas de uma maneira geral, eu penso que há uma orientação que não é aquela em que eu acredito. Concretamente em Portugal, eu ia perguntar-lhe exatamente, acha que o atual padrão de cultura está, digamos, não conseguiu ainda atingir os seus fins? Bem, não conseguiu em parte nenhuma do mundo. Agora, Portugal, culturalmente, é um país extraordinariamente esquisito, porque é um país onde é possível existir, por exemplo, um dos maiores poetas deste século, como o Fernando Pessoa, e, simultaneamente, existir a promoção da mediocridade mais extraordinária de que há a memória, não é? Isso continua, e uma das grandes e graves críticas que eu faço aos partidos políticos, depois do 25 de Abril, foi que eles promoveram a mediocridade e têm promovido, inclusivamente, uma vergonhosa mediocridade de linguagem, com exceções que há sempre, mas terrível mediocridade de linguagem que se reflete em todos os problemas portugueses. E isto não é por ser partido mais à direita ou mais à esquerda, é comum, de uma maneira geral, a quase todos os partidos. Isso tem tido muito que ver com grandes defeitos e grandes problemas que nós temos. Eu estou convencida que o projeto de reconstruir este país, em grande parte, falha por uma falta de consciência cultural da política. E quando a política usa a cultura, usa de uma maneira decorativa, usa para fazer vista, mas não para fazer dela um projeto de renovação. Isso é qualquer coisa que, aliás, eu lutei muito por isso, a seguir ao 25 de Abril. Agora, neste momento, considero que é um pouco estar a pregar aos peixes. Aliás, o santo que pregou aos peixes foi Santo António, foi um santo português e, por qualquer razão, ele era português e isto é uma história muito portuguesa, ter que pregar aos peixes, embora a história se tenha passado em Itália. Mas eu penso que, a par disso, por exemplo, há aspectos culturais importantíssimos e que em Portugal são tratados de uma maneira desgraçada. Por exemplo, Lisboa é uma cidade sem jardins. Lisboa é uma cidade sem verdura. Um jardim é tão importante como um museu para a cultura. A relação do homem com a natureza está na base da sua cultura, está na base da sua relação com o mundo. Por outro lado, a cultura tem que ver, a integração da cultura no trabalho é extremamente importante até para a qualidade do trabalho que se vai produzir. Um país pequeno tem que ser um país que procura a qualidade em tudo quanto faz e não pode nunca competir no plano da qualidade, mas pode competir no plano da qualidade. Tudo isso tem a ver com a cultura e com a relação da cultura com a vida cotidiana. Por exemplo, o urbanismo é um aspecto extremamente importante. Não basta viver numa casa bonita, é preciso viver numa cidade bonita, é preciso poder gostar de andar na rua e não ter que se fechar dentro de casa. Há um aspecto, por exemplo, em Lisboa, que agora me faz a maior tristeza, que é o aspecto de falta de limpeza da cidade. Isto nem me parece nosso. Uma das coisas que os portugueses, nós vamos, por exemplo, ao Alentejo, existe uma cultura do limpo, do caiado, essa cultura parece que aqui em Lisboa pelo menos desapareceu. Há outros aspectos que me fazem imensa pena, por exemplo, os imigrantes levam uma vida duríssima para juntar o seu dinheiro para fazer uma casa em Portugal e chegam cá e caem nas mãos de umas organizações de patos bravos que lhes fazem umas casas terríveis, horríveis, mal orientadas, em desacordo com a paisagem, quando a arquitetura popular portuguesa é lindíssima. Quer dizer, o próprio povo está a destruir aquilo que já tinha. Ora, é evidente que não se fica sempre a fazer a mesma coisa, mas há formas de renovação que vêm dentro de um impulso criador e não que se deixam manipular por organizações económicas que procuram apenas fazer lucro através da habitação.